Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O preço do sangue. Boa noite. Meu nome é Miguel, e eu não deveria estar contando isso. Algumas histórias não devem ser compartilhadas, porque, quando você as revive, elas ganham força. Mas há algo que preciso avisar. Se algum dia você descobrir que sua família escondeu algo por gerações, não tente entender. Apenas fuja. Minha vida sempre foi comum. Eu cresci em uma cidade grande, longe de qualquer superstição ou crença em coisas ocultas. Meu trabalho como arquiteto me mantinha ocupado, e eu nunca fui muito ligado à minha família paterna. Meu pai morreu quando eu era criança, e minha mãe nunca quis falar muito sobre ele. O único contato que eu tinha era com minha tia-avó Helena, uma mulher reservada que morava em uma cidade pequena no interior. Eu só fui até lá uma única vez, quando tinha 8 anos. Lembro-me de uma casa antiga, de janelas cobertas com cortinas pesadas e um cheiro estranho no ar, algo entre madeira velha e umidade. Minha tia Helena sempre foi gentil, mas havia algo nela que me assustava. Seus olhos eram sempre atentos, como se estivessem esperando por algo. Os anos passaram, e um dia recebi uma carta inesperada. Helena havia morrido, e, surpreendentemente, eu era seu único herdeiro. Isso não fazia sentido. Eu mal a conhecia, mas, por curiosidade, e talvez um pouco de ganância, decidi viajar até a cidade e ver que tipo de casa eu havia herdado. Cheguei lá no fim da tarde. A cidade era estranha, como se o tempo tivesse parado. Poucas pessoas nas ruas, todas me observando de maneira desconfortável. Quando mencionei o nome de minha tia para um dos moradores, o homem simplesmente baixou a cabeça e murmurou algo inaudível. A casa ficava nos arredores da cidade, cercada por um bosque denso. O portão rangeu quando o empurrei, e a casa apareceu diante de mim, grande, escura e imponente. O silêncio ao redor era absoluto. O advogado responsável pela herança me esperava na porta. "Não fique aqui à noite", ele disse, antes de me entregar as chaves. A frase ficou na minha mente, mas ignorei. Entrei na casa e encontrei tudo coberto por uma fina camada de poeira. Era como se ninguém tivesse tocado em nada desde que minha tia morreu. Mas o estranho é que não parecia abandonada. O ar era pesado, como se alguém ainda morasse ali. Passei pelos cômodos lentamente. Havia retratos antigos pendurados nas paredes, e em cada um deles os olhos das pessoas pareciam seguir meus movimentos. Ao subir para o andar de cima, encontrei o quarto da minha tia. Na cabeceira da cama, um diário. Sentei-me e comecei a ler. As primeiras páginas falavam sobre o cotidiano, sobre sua solidão. Mas então, a escrita mudava. "Eles vêm todas as noites. Tentam me chamar, mas eu não respondo. Minha mãe me ensinou a nunca abrir a porta para eles. Meu avô também sabia. Mas meu irmão, ele não resistiu. O sangue nos prende a isso. Eu tentei quebrar o ciclo, mas agora é tarde." O coração acelerou. Meu pai teve um irmão. Minha mãe nunca mencionou isso. Continuei lendo. Quando Miguel nasceu, eu soube que ele teria que carregar essa maldição. Mas sua mãe o levou para longe, e eu esperei que isso bastasse. Agora, ele está voltando. E eles sabem. Fechei o diário, minha mente girando. Ela sabia que eu viria. Mas quem eram eles? O sol se pôs antes que eu percebesse. E então, veio o silêncio absoluto. Um silêncio que não era natural, como se tudo ao redor estivesse esperando. Foi quando ouvi os primeiros sussurros. Baixos, arrastados. Vinham de fora da casa. Caminhei devagar até a janela e olhei para o bosque. No meio das árvores, sombras se moviam. Eram altas, retorcidas, e seus olhos brilhavam no escuro. Elas estavam me observando. Os sussurros ficaram mais altos. Palavras que eu não entendia, mas que pareciam me chamar. Meu corpo ficou gelado. De repente, a porta da frente bateu. Alguém, ou algo, estava tentando entrar. Corri para o quarto e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam.
Então, passos começaram a subir as escadas. Não eram apressados. Eram lentos, calculados. Como se soubessem que eu não tinha para onde fugir. Fiquei imóvel, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio absoluto. A maçaneta girou. A porta se abriu sozinha. E lá estavam eles, altos, magros, os rostos cobertos por uma escuridão que parecia viva. Seus olhos eram a única coisa visível, brancos e vazios. Um deles estendeu a mão para mim. Eu não conseguia me mover. Então, ouvi um sussurro muito próximo ao meu ouvido. Você voltou. E tudo escureceu. Quando acordei, estava deitado no chão, a porta ainda aberta. Mas a casa estava vazia. As sombras haviam desaparecido. Saí correndo, sem olhar para trás. Peguei o carro e dirigi até que o sol nascesse. Nunca mais voltei. Mas a maldição não ficou naquela casa. Nas noites mais silenciosas, ainda ouço os sussurros. Às vezes, vejo sombras paradas na porta do meu quarto. E eu sei que, um dia, terei que responder ao chamado. Porque o sangue sempre cobra seu preço. A herança sombria. Boa noite. Meu nome é Caio. E esta é a história que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. Se algum dia você se deparar com um segredo muito bem guardado por gerações, não tente entendê-lo. Apenas vá embora. Minha vida era normal. Trabalho como professor de história e sempre fui cético quanto a qualquer coisa relacionada ao sobrenatural. Sempre acreditei que tudo podia ser explicado de maneira racional. Até receber a notícia da morte da minha avó, Dona Ivone. Ela sempre foi uma mulher estranha. Vivia isolada em uma casa antiga no interior, cercada por uma floresta densa. Quando eu era criança, minha mãe evitava que eu fosse visitá-la. Só a via em datas específicas, e mesmo assim, por pouco tempo. Meu pai nunca falava sobre ela, mas, com sua morte, descobri que a casa e tudo o que havia nela agora pertenciam a mim. Confesso que hesitei antes de aceitar, mas, movido pela curiosidade, e talvez um pouco pelo desejo de resolver os mistérios que cercavam minha família, decidi ir até lá. Cheguei à propriedade ao entardecer. A casa era exatamente como me lembrava. Grande, antiga e com um ar pesado, como se o tempo não tivesse passado por ali. As janelas estavam fechadas com tábuas e a madeira da varanda rangia sob meus passos. Assim que abri a porta, um cheiro forte de ervas secas e madeira envelhecida me envolveu. A sala estava repleta de móveis antigos, quadros empoeirados e prateleiras cheias de livros que pareciam nunca terem sido tocados. No centro, uma mesa redonda com velas derretidas e símbolos desenhados na madeira. Foi quando percebi. Aquela casa não era apenas um lar. Era um lugar de culto. Explorando os cômodos, encontrei um quarto trancado. A chave estava no pescoço de um retrato dela na parede. Com um estalo seco, a fechadura se abriu. O quarto era diferente do resto da casa. No centro, havia um círculo desenhado no chão, feito de algo que parecia fuligem. Sobre a escrivaninha, um diário. Comecei a ler. A linhagem precisa continuar. Nossa família guarda algo há séculos. Algo que não pode ser libertado. Meu pai falhou, e eu paguei o preço. Agora, cabe a mim manter o ritual. Mas estou velha. Caio precisa entender sua responsabilidade. Meu coração disparou. O que minha avó queria dizer com guardar algo? Continuei folheando as páginas. Os escritos ficavam mais desesperados. As vozes estão mais fortes. Elas chamam por ele. Se ele vier, será tarde demais. Ele precisa saber a verdade. Mas temo que não haverá tempo. De repente, um barulho. Um arranhão na porta da frente. Congelei. Mais arranhões. Como unhas raspando a madeira, acompanhadas por um sussurro baixo, gutural. Apaguei a luz e fiquei imóvel. Então, a porta começou a se abrir lentamente. Uma sombra se alongou pelo corredor. Algo estava entrando na casa. Pelo vão da porta do quarto, vi pés descalços e ossudos se arrastando pelo chão de madeira. O sussurro aumentou. Meu corpo inteiro ficou frio. A criatura caminhou até o centro da sala. Ela não era humana.
Seu corpo era magro, com pele acinzentada e ossos salientes. Sua boca se movia sem emitir som, como se murmurasse algo sem voz. E então, ela se virou em minha direção. Meus olhos se arregalaram quando percebi. Ela usava o vestido da minha avó. A coisa inclinou a cabeça, como se soubesse que eu estava ali. Meu coração martelava no peito. Então, a voz veio, baixa, cortante. Você voltou. Meus joelhos cederam. A coisa começou a andar na minha direção. Cada passo que dava parecia ecoar dentro da minha cabeça. O sussurro se transformou em uma espécie de canto, uma melodia distorcida e sem sentido. Com um impulso, fechei a porta e travei a fechadura. O silêncio veio de imediato. Me afastei, respirando pesado. Mas, então, a voz veio de novo. Você não pode quebrar o ciclo. Algo bateu contra a porta com força. 1, 2 vezes. Corri até a janela e pulei para fora, sentindo o impacto no chão duro. Disparei em direção ao carro sem olhar para trás. Quando entrei no veículo e liguei o motor, algo se moveu na janela do segundo andar. A coisa estava lá, me observando. Seus lábios se moveram. E, embora eu não tenha escutado, eu soube exatamente o que disse. O sangue sempre volta. Acelerei pela estrada, deixando a casa e tudo para trás. Mas desde aquela noite, algo me segue. Nos espelhos, vejo sombras que não deveriam estar lá. Nos sonhos, ouço minha voz sussurrando meu nome. E, todas as noites, sinto uma presença ao pé da minha cama. Porque maldições de família nunca desaparecem. Elas apenas esperam. E, um dia, eu sei que terei que voltar. A herança sombria. Boa noite. Meu nome é Gabriel, e por muito tempo ignorei as histórias sobre minha família. Sempre achei que eram exageros de gente velha, lendas criadas para assustar crianças e mantê-las na linha. Mas agora, depois do que aconteceu, eu daria qualquer coisa para não ter descoberto a verdade. Tudo começou quando meu pai morreu. Ele sempre foi um homem reservado, nunca falava sobre sua infância ou sua família. Eu sabia que ele tinha crescido em uma cidade pequena no interior, mas nunca nos levou até lá. Depois que ele se foi, fui chamado para resolver os trâmites da herança. Descobri que ele possuía uma casa antiga, deixada por gerações da nossa família, e que agora era minha. A casa ficava em um vilarejo isolado, cercado por uma floresta densa. A estrada de terra terminava bem antes da entrada, e o silêncio ali era absoluto. Assim que parei o carro e desci, senti um peso estranho no ar. A casa era grande, de madeira escura, com janelas velhas e uma varanda rangente. Mesmo sem nunca ter estado ali antes, algo naquele lugar parecia familiar. Ao abrir a porta, um cheiro forte de mofo e terra molhada me atingiu. Os móveis eram pesados e antigos, cobertos por lençóis empoeirados. A sala tinha um grande tapete vermelho desbotado, e na parede, retratos de pessoas que eu nunca tinha visto. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu explorava o lugar. No andar de cima, encontrei o quarto que parecia ter sido do meu pai quando jovem. Havia uma escrivaninha cheia de papéis velhos, e em uma gaveta trancada, encontrei um diário. Suas páginas estavam amarelas e frágeis, mas a caligrafia era nítida. Não podemos sair depois do pôr do sol. Eles vêm no escuro. O avô diz que precisamos continuar o ritual. Se falharmos, a família será levada. Mãe diz que isso é loucura, mas já perdemos o tio Jonas. Ele ouviu os sussurros na floresta. No dia seguinte, só encontramos seus sapatos na varanda. Meu sangue gelou. O que meu pai queria dizer com isso? Antes que pudesse pensar mais, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Passos lentos, arrastados. Segurei minha respiração. Não havia ninguém ali. Caminhei até o corredor e olhei pela escada. A porta da frente estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a tinha fechado. Desci devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. O vento frio entrava pela porta aberta, carregando um cheiro estranho de carne queimada e terra úmida. Então, vi as pegadas no tapete. Eram marcas escuras, lamacentas, indo da porta até a sala.
Mas o que me fez estremecer foi o formato delas. Não eram pegadas humanas. Os dedos eram longos, finos demais, como garras. Fechei a porta de imediato e travei a fechadura. O silêncio pesou no ambiente. Tentei me acalmar. Talvez fosse apenas um animal. Talvez eu tivesse esquecido a porta aberta. Mas então, veio o primeiro sussurro. Baixo, lento. Meu nome. Engoli em seco. Olhei para os retratos na parede. E então percebi. Os olhos estavam diferentes. Antes eram apenas pinturas. Agora pareciam vivos, arregalados, como se me observassem. Outro sussurro, mais próximo. Dessa vez, vindo da cozinha. Eu sabia que não estava sozinho. Peguei uma vela e caminhei até lá. A cozinha era pequena, com armários antigos e uma mesa de madeira rachada pelo tempo. A vela tremulou. Foi quando notei a porta dos fundos aberta. Eu não tinha tocado nela. Lá fora, a floresta parecia mais densa do que antes. O vento soprava entre as árvores, e algo ali parecia errado. A vela quase apagou quando a voz veio de novo. Você voltou? Não foi um sussurro dessa vez. Foi um sibilo rouco, vindo do escuro entre as árvores. Eu não esperei para ver o que era. Corri de volta para a sala e bati a porta da cozinha. Mas, no exato momento em que a travei, ouvi batidas na porta da frente. Rápidas, urgentes. Meu coração disparou. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Mas então, a voz mudou. Filho, a voz do meu pai. Minha mente se recusava a acreditar. Meu pai estava morto. Mas a voz era dele. Me aproximei da porta, o coração martelando no peito. Abra a porta, Gabriel. Está tudo bem. Fechei os olhos, tentando não ouvir. Não me deixe aqui fora. Algo arranhou a madeira. Eu sabia que aquilo não era meu pai. Os sussurros começaram novamente, dessa vez ao redor da casa. Peguei as chaves do carro e corri. Abri a porta da frente sem olhar para os lados e disparei até o veículo. Mas, ao ligar o motor, vi pelo retrovisor. Na varanda, uma figura alta e magra me observava. Tinha o rosto do meu pai, mas os olhos eram vazios. E seu sorriso era grande demais para ser humano. Acelerei pela estrada de terra, sem olhar para trás. Só parei quando alcancei a cidade. Desde aquela noite, sei que algo me segue. A cada anoitecer, vejo sombras se movendo nos cantos da minha visão. Ouço meu nome sendo sussurrado pelo vento. E, todas as noites, sinto que, se eu olhar pelo espelho por muito tempo, verei aquele sorriso outra vez. Porque maldições familiares não morrem. Elas apenas esperam. O quarto escondido. Boa noite. Meu nome é André. E preciso contar algo que tem me assombrado desde a última semana. Sempre fui um homem prático, com os pés no chão, alguém que só acredita naquilo que pode ver ou tocar. Meu trabalho é reformar imóveis antigos. Não por paixão, mas pelo lucro fácil. Casas velhas, histórias enterradas, segredos esquecidos. Para mim, tudo se resume a tijolos e madeira apodrecida. Foi por isso que, quando a notícia da morte da minha avó chegou, seguida pela herança de uma casa no interior, eu não pensei duas vezes. Sabia que seria um bom investimento. Não visitei o local desde criança, mas lembrava vagamente de paredes escuras, portas rangendo e o cheiro sempre presente de algo que não pertencia a este mundo. Peguei a estrada cedo, ouvindo a música no volume alto, tentando afastar a sensação incômoda que crescia no peito. O caminho foi se tornando mais estreito e sinuoso, cercado por árvores que pareciam fechar-se sobre o carro. O céu, antes claro, ficou nublado, e uma garoa fina começou a cair, como se a própria natureza quisesse me impedir de chegar ao meu destino. Ao estacionar em frente à casa, senti uma pontada de nostalgia. A estrutura, imponente e sombria, parecia desafiar o tempo, suas janelas cobertas de poeira refletindo fragmentos de um passado esquecido. Desci do carro, sentindo o peso dos anos que a casa carregava, e empurrei a porta de madeira inchada, que se abriu com um gemido lamentoso. O interior estava mergulhado na penumbra, mesmo sendo meio-dia.
Cada passo fazia o chão de madeira estalar sob meus pés, como se a casa reclamasse minha presença. O cheiro era denso, uma mistura de mofo, madeira velha e algo doce, enjoativo, que grudava na pele. Comecei pela sala principal, examinando móveis cobertos por lençóis empoeirados, quadros tortos e prateleiras abarrotadas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Cada objeto parecia ter sido colocado ali com um propósito específico, como se formassem peças de um quebra-cabeça que minha avó jamais quis completar. Foi ao subir a escada rangente que percebi a mudança. Algo não batia com minhas memórias. No topo, ao final do corredor, havia uma porta que eu não lembrava. Ela era estreita, feita de uma madeira diferente, mais escura e sem maçaneta. A sensação de inquietação aumentou, e cada fibra do meu ser gritava para que eu voltasse. Mas o que seria de mim se fugisse de uma simples porta? Empurrei a madeira áspera, que cedeu com um rangido agonizante, revelando um cômodo que não deveria estar ali. As paredes eram cobertas por um papel de parede desbotado, repleto de padrões intricados que se entrelaçavam como espinhos. No centro do quarto, uma cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém invisível estivesse ali, esperando por minha chegada. E então vi o berço, pequeno, de madeira escura, com marcas de unhas em suas laterais, como se algo tivesse tentado sair de dentro. O ar tornou-se pesado, difícil de respirar, e um calafrio percorreu minha espinha. No canto, repousava um espelho oval, a superfície embaçada como se alguém tivesse acabado de respirar sobre ele. E, ao me aproximar, percebi que não estava sozinho. O reflexo que vi não era o meu. Era o rosto de uma mulher, vestindo roupas antigas, os olhos fundos e sem vida, a boca entreaberta em um grito silencioso. O choro veio em seguida, baixo, sufocado, enchendo o quarto com um lamento profundo. Não vinha do berço, mas do próprio espelho. O som me prendeu ali, incapaz de mover um músculo. Meu coração batia com força, cada pulsação ecoando no vazio ao redor. A mulher no espelho moveu-se, e seus olhos encontraram os meus. Havia uma súplica ali, uma dor ancestral, como se séculos de sofrimento estivessem contidos naquele olhar. Minhas pernas fraquejaram, mas eu não conseguia desviar o olhar. Então, o sussurro começou, baixo e arrastado, uma voz que parecia sair das profundezas da terra. Ele nunca deveria ter nascido. Um estalo agudo quebrou o silêncio, e a superfície do espelho rachou, criando uma teia de fissuras que se espalhavam como raízes. Caí para trás, sentindo o impacto frio do chão contra minhas costas. As paredes ao redor pareciam se aproximar, o padrão espiralado girando como se estivesse vivo, pulsando junto ao meu medo. A cadeira de balanço rangeu, acelerando seu movimento, enquanto o choro aumentava em intensidade, tornando-se um grito de desespero. Arrastei-me para fora do quarto, meus olhos lacrimejando pela dor e pelo pavor. A porta se fechou com força, quase esmagando meus dedos. Corri pelas escadas, tropeçando nos degraus, o som de passos apressados ecoando atrás de mim, como se a casa estivesse viva, tentando me engolir. Lá fora, o ar fresco da noite era uma bênção gélida. O céu estava coberto de nuvens negras, e a chuva fina caía, como lágrimas de um luto eterno. Jurei nunca mais voltar, mas a casa me seguiu. Todas as noites, vejo o quarto no reflexo do espelho do meu banheiro, mesmo estando a quilômetros de distância. E, às vezes, o choro retorna, fraco, como uma memória distante, mas o suficiente para me manter acordado. Agora, entendo o que minha avó queria dizer quando dizia para deixar a casa morrer sozinha. Não era apenas uma estrutura de madeira e tijolos. Era um túmulo, selando algo que nunca deveria ter sido descoberto. E, um dia, sei que a casa vai me chamar de volta. Porque maldições de família nunca desaparecem. Elas esperam, pacientemente, pelo próximo tolo a quem devorar. A herança do pesadelo. Boa noite. Meu nome é Eduardo, e tudo que eu vou contar agora aconteceu comigo há poucos meses.
Eu nunca fui de acreditar em maldições ou histórias de família passadas de geração em geração. Sempre achei que eram apenas lendas criadas para assustar crianças ou manter tradições vivas. Mas depois do que vivi, minha visão mudou para sempre. Desde criança, minha avó falava sobre uma casa antiga que pertencia à nossa família há gerações. Era uma mansão isolada, no meio do nada, envolta por uma floresta densa e sombria. Ela dizia que ninguém podia morar lá por muito tempo, que algo na casa fazia as pessoas enlouquecerem ou simplesmente desaparecerem. A história parecia coisa de filme, então eu nunca dei importância. Quando meu pai faleceu, descobri que ele havia me deixado essa casa como herança. Minha mãe implorou para que eu vendesse sem nem pisar lá, mas a curiosidade falou mais alto. Eu precisava ver com meus próprios olhos se aquela mansão era realmente tão aterrorizante quanto diziam. Viajei sozinho para casa, levando apenas o essencial. A estrada era longa, cheia de curvas, e conforme me aproximava, a vegetação ao redor se tornava mais densa. O silêncio era perturbador, como se a floresta inteira estivesse segurando a respiração. Quando cheguei, percebi que a casa estava em um estado lamentável, com paredes descascando e janelas cobertas de poeira. O portão rangeu alto ao se abrir, e um cheiro forte de madeira velha e umidade tomou conta do ar. Ao entrar, senti um arrepio percorrer minha espinha. O chão rangia a cada passo, e o ambiente estava impregnado com um silêncio inquietante. Comecei a explorar os cômodos, tentando entender o motivo de tantos avisos sobre aquele lugar. A sala principal tinha móveis antigos cobertos por lençóis, e um enorme retrato da minha família pendia sob a lareira. Algo naquele quadro me incomodava. Os olhos pareciam me seguir. No segundo andar, encontrei um corredor comprido, mal iluminado. No final dele, havia uma porta trancada. Vasculhei a casa inteira em busca da chave, até encontrá-la dentro de uma gaveta na cozinha. Quando finalmente abri a porta, senti um frio tomar conta do ambiente. Era um quarto antigo, repleto de símbolos desenhados nas paredes. No centro, havia uma cadeira virada para a janela, e sobre ela, um diário empoeirado. Comecei a folhear as páginas e logo percebi que era de um antepassado meu, Gabriel, que viveu ali no século passado. Ele descrevia visões perturbadoras, ruídos na floresta e a sensação de estar sendo observado. Mas o que mais me assustou foi uma passagem que dizia: a maldição começou com meu bisavô. Ele fez um pacto para manter nossas terras prósperas, mas o preço foi alto. A cada geração, um de nós deve viver nesta casa até ser levado pela entidade que habita a floresta. Se quebrarmos o ciclo, toda a linhagem sofrerá consequências irreversíveis. Na mesma noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi algo se movendo do lado de fora. A princípio, achei que fossem animais, mas os passos eram pesados, como se algo grande estivesse circulando a casa. Peguei uma lanterna e olhei pela janela, mas tudo que vi foram sombras se movendo entre as árvores. Meu coração disparou quando ouvi 3 batidas lentas na porta da frente. Com a respiração presa, desci as escadas e me aproximei da porta. Silêncio absoluto. De repente, um sussurro ecoou dentro da casa. Você não deveria estar aqui. Meu corpo gelou. A voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Algo passou correndo atrás de mim, derrubando um móvel no caminho. Peguei minha mala e decidi sair dali imediatamente. Mas quando abri a porta, dei de cara com algo que nunca esquecerei. No meio da escuridão, uma figura alta e distorcida me encarava. Seus olhos eram buracos negros brilhando no escuro, e sua pele parecia seca, como madeira apodrecida. Seu corpo era magro e esquelético, e os dedos, longos e afiados. A criatura inclinou a cabeça, me observando. Sem pensar 2 vezes, corri para o carro e bati a porta, mas o motor não ligava. A criatura começou a se mover lentamente em minha direção. O desespero tomou conta de mim enquanto girava a chave freneticamente. No último segundo, o carro finalmente pegou, e eu acelerei sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela casa. No dia seguinte, recebi uma ligação estranha. Uma voz rouca, quase irreconhecível, sussurrou apenas uma frase: "Você escapou?"
Por enquanto. Desde então, sinto que estou sendo observado, como se a maldição ainda estivesse me rondando. Às vezes, à noite, vejo sombras estranhas do lado de fora da minha janela. E o pior de tudo, sei que um dia terei que voltar. A herança da noite. Boa noite. Meu nome é Daniel, e eu nunca acreditei em maldições. Sempre achei que histórias sobre heranças sombrias, pactos e espíritos vingativos fossem apenas lendas criadas para assustar crianças. Mas eu estava errado. Minha família sempre evitou falar sobre nosso passado, especialmente sobre a casa dos nossos antepassados. Meu avô, antes de morrer, alertou meu pai a nunca pisar naquela propriedade. Ele nunca explicou o motivo, mas agora, olhando para trás, percebo que sabia exatamente o que nos esperava. A propriedade foi deixada para mim após a morte repentina do meu pai. Sem muitos laços com minha família e curioso sobre as histórias que rondavam aquele lugar, decidi ir até lá. Talvez fosse só uma casa velha e abandonada, e eu poderia vendê-la e seguir minha vida. Mas algo me dizia que havia mais por trás daquele testamento. Peguei o carro e dirigi por horas até chegar à estrada de terra que levava à casa. O local parecia esquecido pelo tempo. Árvores antigas cercavam a entrada, seus galhos retorcidos formando silhuetas estranhas contra o céu escurecido. Quando estacionei, o vento soprou forte, fazendo com que a placa enferrujada com o nome da família balançasse. A casa estava coberta de trepadeiras, com janelas quebradas e portas de madeira que rangiam com o movimento do vento. Mas, apesar do abandono, algo na estrutura me fez sentir como se estivesse sendo observado. Engoli seco e entrei. O cheiro de poeira e madeira envelhecida tomou minhas narinas. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos. Caminhei devagar, sentindo cada tábua render sob meus pés. Encontrei um lampião antigo sobre a mesa e o acendi, revelando mais detalhes do ambiente. Na lareira, acima da madeira escurecida pelo tempo, havia um retrato de um homem que parecia ser meu bisavô. Seu olhar vazio parecia me seguir. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Subi as escadas, explorando os quartos. Foi quando encontrei um baú trancado no escritório. Passei a mão sobre a madeira empoeirada e, ao lado, vi uma chave enferrujada pendurada na parede. Minha curiosidade foi mais forte do que meu medo. Peguei a chave e abri o baú. Dentro, encontrei um diário de couro desgastado. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda eram legíveis. Comecei a ler. Era o diário do meu bisavô. Ele descrevia um pacto feito há mais de um século para garantir prosperidade à família. Mas a promessa tinha um preço. Todo primogênito deveria retornar à casa em algum momento da vida para cumprir o ritual. Caso contrário, a entidade que protegia o nome da família tomaria sua alma. Meu coração disparou. Aquilo explicava por que meu avô evitava falar sobre a casa e por que meu pai nunca pisou ali. Eles sabiam, eles fugiram disso. Mas agora, eu estava aqui. Foi quando ouvi o primeiro ruído, um arrastar lento e pesado, vindo do andar de baixo. Congelei, fechei o diário e me levantei devagar. O barulho continuava, como se algo estivesse se movendo pela casa. Peguei o lampião e comecei a descer as escadas, sentindo minha respiração acelerada. Cheguei à sala. O vento que entrava pela janela fazia as cortinas balançarem, criando sombras distorcidas. Olhei ao redor e, por um segundo, achei que estivesse sozinho. Mas então, percebi que a porta do porão estava entreaberta. Aquele porão não estava aberto quando eu entrei. Me aproximei, sentindo um frio tomar meu corpo. O ar ali dentro era denso, e um cheiro de terra úmida misturado com algo podre me atingiu. Iluminei a escada que descia para a escuridão. Foi quando vi, no fundo do porão, havia marcas no chão, símbolos riscados na terra, formando um círculo. Velas queimadas estavam espalhadas pelo espaço e, no centro, um buraco. Não era um buraco comum. Era profundo, escuro, e dele vinha um som baixo, quase um sussurro. Meu corpo travou. Então, algo saiu da escuridão. Um vulto, alto, magro, com braços longos e pele ressecada.
Seus olhos eram apenas buracos profundos, vazios, mas eu sentia que me enxergavam. A criatura se moveu devagar, e um som grave, como um rosnado distorcido, encheu o ambiente. Corri, subi as escadas tropeçando, fechei a porta do porão e segurei a maçaneta com todas as forças. Ouvi as batidas na madeira, os sussurros do outro lado. Você voltou. O ritual precisa ser cumprido. A voz não veio de fora. Ela veio de dentro da minha cabeça. Fugi da casa, sem olhar para trás. Entrei no carro e acelerei pela estrada de terra, sentindo meu peito queimar de medo. Desde aquela noite, não fui mais o mesmo. Pesadelos me assombram, e todas as noites, às 3 horas da madrugada, ouço sussurros em meu quarto. Algo veio comigo. A maldição não acabou. Ela apenas começou. O legado sombrio. Boa noite. Meu nome é Eduardo, e eu nunca acreditei em maldições. Minha família sempre teve histórias sombrias, segredos que eram evitados em qualquer conversa. Meu avô falava pouco sobre seu passado, e meu pai sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre nossa origem. Eu achava que era apenas coisa de família, sabe? Assuntos que ninguém quer tocar. Mas, depois do que aconteceu, eu sei que havia algo muito maior escondido. Algo que eu nunca deveria ter descoberto. Cresci ouvindo que nunca deveria visitar a antiga propriedade da família, uma casa afastada, no interior, onde moraram gerações antes de nós. Meu pai nunca explicou o motivo, apenas dizia que aquele lugar trazia azar. Mas, quando ele faleceu, essa casa ficou para mim. Eu poderia simplesmente ignorá-la, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei o carro e fui. Era uma estrada de terra, cercada por árvores tão velhas e densas que pareciam sufocar a luz do sol. O caminho ficou cada vez mais isolado, e o silêncio pesava no ar. Quando cheguei, a casa estava exatamente como eu imaginava. Antiga, desgastada pelo tempo, com janelas escuras que pareciam olhos vazios me observando. A porta rangeu quando a empurrei. O cheiro de madeira úmida e mofo tomou minhas narinas. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, objetos espalhados como se os últimos moradores tivessem saído às pressas. O mais estranho era que tudo parecia vivo, como se a casa tivesse parado no tempo, mas ao mesmo tempo esperasse por algo. Subi as escadas devagar. Cada passo ecoava pelo silêncio. No andar de cima, encontrei um quarto com um armário trancado. E ao lado dele, uma carta amarelada pelo tempo. Meu coração disparou ao ler. Se você está lendo isso, significa que o sangue da família ainda corre em suas veias. Mas cuidado, aqueles que desafiam o pacto sofrem as consequências. Fuja enquanto há tempo. O que isso significava? Que pacto? Naquela noite, decidi dormir ali. Não deveria ter feito isso. Acordei de madrugada com um barulho vindo do andar de baixo. Uma batida seca, ritmada. Abri os olhos, confuso. O lampião ao lado da cama tremia levemente, como se algo tivesse passado por ali. Levantei devagar, sentindo um frio na espinha. Quando desci as escadas, os ruídos pararam. Mas um cheiro estranho tomou conta do ambiente. Algo como terra revirada e carne queimada. Olhei ao redor e então vi. A porta do armário que antes estava trancada agora estava aberta. E dentro, havia algo que fez meu estômago revirar. Uma túnica preta, desgastada pelo tempo, com símbolos riscados em vermelho escuro. E, no chão, um livro antigo, suas páginas cheias de desenhos macabros e textos em uma língua que eu não entendia. O ar pareceu ficar mais pesado. As sombras nos cantos da casa se alongaram. Senti uma presença atrás de mim. Me virei devagar. Nada. Mas então, o lampião apagou. O breu tomou conta da casa. E no meio da escuridão, ouvi um sussurro. Você voltou para terminar o que foi começado. Meu coração disparou. Tentei acender o lampião novamente. Minhas mãos tremiam. Quando a chama finalmente voltou, vi algo que nunca mais esquecerei. No espelho da sala, atrás do meu reflexo, havia uma figura. Alta, com olhos fundos e vazios. Sua pele era acinzentada,
ressecada, e suas mãos eram longas demais, com dedos finos e unhas afiadas. Ela não se movia, apenas me observava. Meu corpo travou. Eu queria correr, mas algo dentro de mim me dizia que, se eu me movesse, aquilo viria atrás de mim. O sussurro voltou. Você pertence a isso. Você faz parte do pacto. Eu não sabia o que fazer. Me forcei a piscar, e quando abri os olhos de novo, a figura tinha desaparecido. Mas o terror não acabou. No dia seguinte, tentei sair da casa, mas algo parecia me impedir. O carro não funcionava. O sinal do celular sumiu. Quando olhei para a estrada, as árvores pareciam mais próximas, como se o caminho estivesse se fechando. Voltei para dentro, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o livro do armário e comecei a folhear. E então, finalmente entendi. O pacto. Meus ancestrais haviam feito um ritual proibido há gerações para garantir prosperidade à família. Mas havia um preço. A cada nova geração, um descendente deveria voltar e oferecer sua alma para manter o acordo. Aqueles que fugiam eram caçados. Era isso que meu pai evitou. Ele sabia que, se voltasse, seria a próxima vítima. Mas agora, eu estava ali. O sussurro veio novamente, mais alto, mais próximo. Seu tempo acabou. Ouvi passos atrás de mim. Me virei. O espelho agora refletia várias figuras. Todas pareciam comigo. Eram meus ancestrais. Todos presos ali. E eu seria o próximo. A última coisa que lembro é o vidro trincando. E então, o escuro. Quando acordei, estava fora da casa. Meu carro funcionava. Meu celular tinha sinal. Mas algo estava diferente. Ao me olhar no retrovisor, percebi que meu reflexo estava errado. Meus olhos não eram mais meus. E eu sabia, eu nunca realmente saí daquela casa. A maldição agora estava dentro de mim.